Comprei recentemente o monitor da Asus PA32 UCGK e a resposta que nós queremos saber é: será que esse monitor realmente é bom? Ele é feito para coloristas profissionais ou ele atende também o público de criadores de conteúdo dentro do YouTube? É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Eu não vou falar das configurações específicas desse monitor, porque você poderia simplesmente entrar no site da Asus e ver essas configurações. Eu vou falar da minha experiência utilizando esse monitor. Já tem, acho que, uns 30 dias que eu estou utilizando ele. E, em resumo, o que esse monitor é? É um monitor feito para coloristas e pode ser utilizado para outras aplicações também, que no final das contas ele tem templates pré-configurados para diversas aplicações, mas que para o nosso dia a dia de color grade, principalmente para youtubers, vai ser utilizado a função REC 709 ou a REC 2020, essas duas e ponto final. Então é sobre isso que nós vamos guiar a análise do que eu percebi durante essa jornada de color grade. Qual que é o maior problema de monitores em grande parte, né? Você, por mais que calibre ele, você vai ter algumas deficiências de brilho, ou seja, a cor é correta, mas o brilho não é correto. Isso faz com que você tenha imagens talvez muito escuras. É o que acontecia comigo quando utilizava os monitores da Samsung, por exemplo, o Arc 55 ou o Odyssey a G49. Enfim, por ele não ter uma calibração e não serem desenvolvidos para essas aplicações, por mais que você calibre, vai ter esses tipos de problema, e é por isso que eu fui e comprei esse monitor na expectativa de que isso resolvesse o problema. Não sabia se de fato isso ia resolver ou não. Para o REC 709, qual foi a minha experiência? A gente sabe que esse monitor ele é muito além do REC 709, então é óbvio que para o REC 709 você vai ter a perfeição. A cor é correta, o brilho é correto, então não tem como você errar, em hipótese alguma, essa questão de fazer um colo de uma maneira específica e ele ser representado de formas diferentes em outros monitores, causado por um erro seu. Então, para esse requisito de vídeos para o YouTube, vídeos para o Instagram, ou para produtores de curso, enfim, que queiram ter o vídeo tradicional em REC 709 Gama 2.4, esse monitor é perfeito. Se você não sabe, o YouTube permite que vídeos em HDR sejam colocados dentro da plataforma. E como que você faria isso? Primeiramente, dentro da sua câmera, ou grava em HLG, ou grava em PQ, ou grava em log 2 ou log 3. Tanto faz, qualquer um desses que você fizer, no final das contas, excesso o HLG, qualquer um desses aí vai dar certo. Agora, gravar em HDR acaba forçando você gastar menos luz, expor um pouco mais baixo, por quê? No SDR, a gente tem alguns problemas com os destaques, que são as luzes mais altas, e com as baixas luzes. O espaço é muito curto, você tem aí 100 nits de espaço para poder trabalhar. Agora, no HDR, você já sobe isso para 1000 nits. Isso quer dizer que você tem muito mais informação, o range dinâmico acaba aumentando, então você tem espaço para mostrar mais as coisas. Entre o preto e o meio tom, você tem uma longa jornada. E aí você tem que tomar o cuidado para não fazer o erro que muitos fazem. Tem muito vídeo em HDR feito de mais voltado para a natureza, que as pessoas simplesmente, tem 1000 nits, vai lá e expande o contraste, e aí acaba trazendo saturação junto, ou seja, é simplesmente uma imagem com mais brilho, e não é esse o objetivo. O objetivo é que realmente você possa trazer mais detalhes devido a essa liberdade de, primeiro, um espaço de cor maior, que tem o REC 2020, e também a tolerância maior de brilho. Então, supondo que você vá de fato produzir vídeos em HDR para o YouTube, ele vai aceitar. Para aquelas pessoas que não têm uma tela ativada HDR, tem que estar com a tela nas configurações ativada HDR, ele vai gerar uma versão SDR. Qual que é o problema? Gera uma versão SDR razoável? Gera em alguns monitores, em outros fica bem estranho a imagem, você perde um pouco de nitidez, algumas coisas foge do controle e não é uma coisa muito interessante. No Instagram é pior ainda essa conversão. Além de quem trabalha com DaVinci Resolve sabe que geralmente a gente tira ali as prints, né? Às vezes para poder postar ali no Instagram um pouco do que foi feito do vídeo. Você não consegue fazer isso dentro do DaVinci Resolve. Vai vir a imagem crua, né? Em preto e branco.
E aí já é um problema para muitas pessoas aí que trabalham produzindo conteúdos no YouTube. Eu nem fiz questão de demonstrar em detalhes como é que eu fiz para poder gerar o HDR e tudo mais, porque eu sei que a maioria das pessoas que vão assistir isso daqui ainda não estão nesse momento devido a limitações de equipamento, né? E ter um público grande que vá consumir esse conteúdo. Se você vai produzir um HDR e sabe que a versão SDR não é uma versão SDR que seria melhor do que se fosse originalmente feito na SDR. Então, não faz sentido nenhum produzir um conteúdo aqui ainda no HDR para o YouTube. Mas se você vai produzir para outras aplicações, para outras plataformas e quiser saber como que faz isso, deixe aí nos comentários que depois eu faço um vídeo específico para isso. Mas eu ainda não desisti do HDR. Por quê? Você pode fazer o color dentro de uma versão voltada para o HDR, ou seja, vai no seu monitor, ativa o HDR, monta o projeto para ele trabalhar com as cores do espaço 2020, que você tem um espaço muito maior, e depois, a partir de uma versão colorida em HDR, eu gero uma versão SDR. Isso já é um consenso que fazer o colo no espaço 2020 e depois gerar uma SDR é melhor do que fazer simplesmente uma versão direto na versão Rec. 709. Por que eu pontuei isso? Que esse monitor pode ser útil para resolver o problema do SDR, que às vezes não dá uma consistência de brilho e cor, e pode ser útil também para você fazer um processo de colo no espaço 2020 e depois vai lá, troca o projeto, desativa o HDR da tela e faz o ajuste final para o SDR. Enfim, o HDR no YouTube é algo muito distante ainda, porque a versão SDR que está sendo gerada pelo YouTube hoje ainda é bastante complicada. Talvez se algum dia o YouTube libere um recurso onde que você possa subir duas versões, veja só, você sobe HDR e tem um arquivo B em SDR, aí é o melhor dos mundos, porque você consegue fazer com que seu público consuma essas coisas na melhor performance possível. E vou te falar, a versão HDR que eu gero aqui, ela é 5, 6, talvez 8 vezes melhor do que isso que você está vendo aqui. E eu desejaria muito ter um dia a possibilidade de colocar isso para rodar, porque eu tenho toda a infraestrutura necessária para fazer isso, ó, do dia para noite. Bom, por hoje é isso. Espero que isso tenha ajudado você de alguma forma. Se está indeciso sobre comprar um monitor como esse, essas são as minhas considerações das minhas experiências que eu tive aí nos últimos 30 dias que eu estou utilizando esse monitor. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para não perder o próximo vídeo.